E aí galera, meu nome é Samuel e hoje eu venho trazer para vocês a review do Dell G3 3500, a versão mais atualizada do Dell G3 disponível no Brasil. Foi lançado no ano passado, 2020, e eu estou com ele desde dezembro do ano passado, tem um pouco mais de um mês, então já tenho as primeiras impressões para estar passando para vocês também, de como que foi o meu uso após esse primeiro mês. Já tem algumas dicas aí no canal para vocês também em relação à temperatura, já tem um unboxing, mas agora vai ser um review mais completo falando a minha opinião sobre o mesmo. Então se você não quer perder essa e outras novidades, já se inscreve, ativa o sininho e deixa o like também no final do vídeo, se gostar, para me dar aquela força. Então, bora pro vídeo. Então, galera, eu quero iniciar o vídeo deixando claro que quaisquer pontos positivos e ou negativos que eu expressar no vídeo são meramente opiniões. Então, sua opinião pode ser diferente da minha a respeito de cada um dos pontos. Dito isso, eu vou contar para vocês primeiramente como foi minha experiência de uso nesse primeiro mês. Para quem não sabe, antes dele eu tinha um Nitro 5 da Acer com as configurações iguais, só que da geração anterior, que eu tinha acabado de comprar, na verdade, tinha um mês que eu tinha ele, que eu estava com o Nitro 5 e me apareceu a promoção do Dell G3. Eu acabei comprando por estar sendo um melhor custo-benefício para mim, por eu já ter comprado outro Nitro 5, e o upgrade foi somente diversão e alguns detalhes que eu vou citar para vocês. Só que, para mim, valeu a pena. Primeiro, porque saiu mais barato, e segundo, que esses upgrades para mim fizeram diferença. Muita gente me disse que não faria tanta diferença, que esses detalhes não teriam diferença alguma, mas para mim não foi assim. Esses detalhes fizeram alguma diferença. O pulo de versão da nona para a décima também fez alguma diferença para mim, embora, claro que foi pequena, mas fez. E desde então eu tenho usado ele para trabalho e para games, para jogar. Eu tenho jogado bastante Cyberpunk, testei outros jogos também, GTA V, Red Dead Redemption 2 e alguns outros, só mesmo para ver como rodaria, se rodaria melhor com o Nitro 5, se não. Mas o que eu mais joguei mesmo foi Cyberpunk 2077, foi um lançamento aí do mês passado, e eu tenho jogado bastante, já zerei uma vez e estou jogando de novo, e o notebook tem se saído bem, lógico que não está rodando nos gráficos mais altos, nem nada do tipo, porque o jogo é bem pesado. Mas no médio, nos gráficos médios ali, eu consigo manter uma média ali de 30 FPS, às vezes caindo um pouco no mundo aberto, mas uma média de 30. Se eu jogar para os gráficos baixos, então eu consigo jogar de boa, sem grandes quedas de FPS. E para trabalho também tem sido muito tranquilo. Eu utilizo para ferramentas do Office, para outras ferramentas exclusivas de meu trabalho, não tive nenhum tipo de problema com ele. Inclusive tem me atendido muito bem, até a bateria, muita gente reclama da bateria. Assim, eu não sei comparado a outros, porque esse é o terceiro notebook que eu tenho. O segundo foi o Nitro 5, o primeiro já tem um tempo, foi um Lenovo bem básico, e esse está sendo o terceiro. Então não tem muito parâmetro, mas para o meu uso está sendo bem legal. Eu conseguia ir até 8 horas, um dia inteiro com ele ligado, no modo de economia de energia, claro, mas manteve aí o dia inteiro de trabalho sem descarregar. Então, os principais pontos no dia a dia foram esses: o desempenho em jogos, bateria, o uso de ferramentas básicas, me atendeu muito bem. Claro que eu não posso deixar de citar a temperatura, que é o pior defeito dele. E eu posso dizer que é um defeito mesmo, porque é crônico do Dell G3. Claro que, por ser notebook gamer, isso já ocorre. Notebook realmente tem a refrigeração pior do que a de PC de mesa, e a maioria tem um histórico, a maioria dos notebooks gamers tem um histórico de superaquecer. Porém, o caso dos Dell, principalmente o Dell G3, é crônico, é pior do que os demais. Digo isso porque meu Nitro 5 ficava ali no máximo uns 90 graus jogando, 90 e poucos. Isso estoque, sem undervolting, sem mexer em nada, ele ficava uns 90, 90 e poucos graus. O Dell G3 não, ele fica ali
em jogos pesados ele chega a 100 e passa um pouco. Ele não passa porque tem o limite da CPU dos 100 graus, mas se não tivesse ele passaria tranquilamente dos 100 graus. Então realmente é um defeito. Mas é basicamente isso que eu tenho para citar desse mês de uso. É esse defeito e de resto tem sido muito tranquilo. Porém, com esse defeito, relacionado a esse defeito, eu tenho os outros vídeos no canal aí, depois vocês deem uma olhada, que com algumas dicas de como está diminuindo essa temperatura para não desgastar tanto o processador e não te impedir de jogar tranquilo ali. Apesar de que, mesmo em altas temperaturas, não cai o desempenho do jogo, mas não é saudável para o CPU, né? Então, eu fiz alguns ajustes para conseguir diminuir um pouco essa temperatura. Não fiz um undervolt, porque que é o principal processo que o pessoal faz para diminuir a temperatura, porque nos processadores de 10ª geração não é mais tão fácil de fazer, tão simples de fazer como era até a 9ª geração. Até dá para fazer, mas é bem mais complexo e tem um pouco de risco, então não me aventurei. Eu procurei uns outros meios, como reduzir o power da CPU, e já ajudou bastante, já diminuiu pelo menos uns 10 graus aí, em média. Mas é isso que eu tenho para comentar do meu primeiro mês de uso. Agora eu vou citar alguns pontos positivos e negativos, e uma comparação com as versões anteriores dele mesmo. Isso baseado no meu uso e baseado em pesquisas, baseado no meu uso do Nitro 5 também, é só para dar uma visão geral para vocês de como é ele comparado ao mundo de notebooks gamers. De entrada, claro, né? Porque ele é um modelo de custo-benefício, digamos assim, que é o mais de entrada, é um notebook mais barato da Dell, da linha gamer. Então, o primeiro ponto positivo para ele seria o custo-benefício. Eu cito isso porque para mim ele saiu bem barato, ele saiu abaixo dos R$4.000 com os cashbacks que eu tive, que foi do AMI e do Banco Inter. Somando os dois, eu peguei ele por menos de R$4.000, então está num preço excelente. O Nitro 5, que é um pouco inferior a ele nas configurações, eu tinha pegado ele por R$4.100. Na verdade, com cashback ficaria abaixo dos 4.000 também, mas o G3 ainda ficou mais barato do que o Nitro 5 e as configurações são um pouco superiores, então por isso eu coloco o custo-benefício como primeiro ponto positivo. Só que isso é para mim, como eu disse, é pessoal. No caso de vocês, eu não sei por qual preço vocês estão olhando ele, qual a média de preço do mercado hoje. Eu até dei uma pesquisada, mas realmente hoje está bem acima desse preço que eu paguei nele, que foi na Black Friday. Então, na faixa dos 5.000 ali, ele já não é tão custo-benefício mais. Ele seria custo-benefício até uns 4.500, por aí. Chegando a 5.000 ali, ele já começa... Ainda vale, mas não está com custo-benefício tão legal. E depende da versão também, né? Eu esqueci de citar, mas a versão do meu, para quem ainda não sabe, o Dell G3 3500 U20P, que é a versão que vem com Linux Ubuntu de fábrica, com i5 de 10ª geração, 10300H, a GTX 1650 Ti e 8 GB de RAM a 2.933 MHz, Dual Channel, 2 pentes de 4, e um SSD de 512 GB, NVMe e a tela de 120 Hz. E tem um leitor de digital, que é algo que eu vou citar aí também, que é um ponto positivo em relação às versões anteriores. Então, para mim o primeiro ponto positivo foi esse, o custo-benefício. Para vocês eu não sei como ficaria, depende muito do valor, né? Mas na casa ali já está uns 4.500, está um valor bom, até um pouco mais talvez. Passou disso, talvez tenha concorrentes melhores que ele, principalmente por questão da refrigeração, que a dele não é boa. O Nitro 5 tem uma refrigeração melhor, eu acho que o da Lenovo, não lembro qual é o modelo, que é o concorrente dele, também tem uma refrigeração melhor, então nisso aí os demais ganham, os concorrentes. Então se você achar por um preço bacana um concorrente que tem a mesma configuração, opte pelo concorrente, porque com certeza, muito provavelmente, vai ter uma refrigeração melhor.
O desempenho. O desempenho é o segundo ponto positivo porque, para mim, eu gostei bastante do desempenho dele. Foi superior ao do Nitro 5 em todos os jogos que eu testei. O meu Nitro 5 tinha o i5 de nona geração e 8 GB de RAM também em single channel, só um pente, e a placa de vídeo GTX 1650. Então, basicamente, foi um upgrade de uma versão mesmo. Foram pequenas modificações, até porque o i5 da nona para a décima geração não teve muita mudança. Foi basicamente um pulo de versão mesmo, mas as características permaneceram basicamente as mesmas. O mesmo acontece com a GTX 1650 para 1650 Ti. Tem até uma versão da 1650 Ti que é um pouco melhor, mas não é o caso do que vem no G3. É uma versão quase que idêntica, assim, ela é um pouco melhor, mas é bem pouco do que a 1650 normal. A diferença maior aí ficou por conta das memórias que vêm dual channel e com a frequência maior, se comparado com o Nitro 5. A frequência dela é 2.933 MHz. Na verdade, os pentes que estão aqui são 3.200 MHz. Porém, o processador e a placa-mãe só suportam até 2.933 MHz. Então, ele diminui o clock para ajustar aos demais componentes. E em dual channel, então são dois canais trabalhando junto, então realmente isso dá uma diferença grande em relação a um pente de 2.666 MHz, que é o caso do Nitro 5 e das versões anteriores do próprio G3. Não, desculpa, as versões anteriores do próprio G3 eu acho que são dois pentes também, só que em 2.666 MHz. Acho que é isso. Mas essas pequenas diferenças essas pequenas alterações, esses pequenos upgrades fizeram diferença para mim em jogos. Muita gente, quando eu citei que ia fazer essa troca, me disse que eu não teria um ganho de desempenho, talvez até um downgrade. Eu vi até alguns testes no YouTube, onde comparando essa versão do G3 com notebooks da versão anteriores, os notebooks das versões anteriores ganhavam em alguns jogos. Então eu fiquei meio assim com aquilo, não sabia se comprava ou não, o que eu fazia, se eu desistia da compra. Acabei mesmo assim comprando e nos meus testes ele foi melhor do que o Nitro 5 em todos os jogos. Ele teve mais FPS com os mesmos gráficos em todos os jogos. Então não arrependo de forma nenhuma. E valeu cada pequeno upgrade. Sobre o desempenho, é isso, então eu coloco como ponto positivo, porque apesar do superaquecimento, ele tem um bom desempenho e mesmo você fazendo alguns ajustes ali para diminuir um pouco a temperatura, o desempenho se mantém ok. Lógico que você perde um pouco de desempenho quando você faz uns ajustes, pelo menos os que eu fiz, né, que foi diminuir o power da CPU, você perde um pouco de desempenho, mas é coisa mínima. E mesmo assim ele se manteve com um bom desempenho. O design, ele é bem bonito. Quando eu fiz o unboxing e o review do Nitro 5, eu também disse o mesmo dele. E realmente eu acho o estilo do Nitro 5 um pouco mais bonito. Mas é um gosto pessoal. O que não muda o fato do Dell G3 também ser bonito. E ele é mais simples, mais básico o design, tem a pegada gamer, mas é mais básico, mais discreto, para quem gosta de descrição. Então eu tenho certeza que muita gente vai gostar mais dele do que do Nitro 5, por exemplo, por causa do design mais discreto. Não é meu caso, mas ainda assim eu gosto muito do design dele, acho muito bonito, de qualquer forma. Então, com essas... Ele é bem discreto, mas tem uma linha em azul aqui por volta dele, que deixa ele bem legal também, os detalhes em azuis, aqui atrás o detalhe do Dell, o G3 aqui embaixo, ficou muito legal, eu gostei. Então o design é um ponto positivo, eu acho ele bem bonito. E o próximo ponto positivo, a tela de 120 Hz, que isso é comparado às versões anteriores do próprio G3, comparado ao Nitro 5, comparado aos concorrentes. Essa tela de 120 Hz ajuda bastante em jogos, principalmente de FPS, onde você tem uma movimentação muito grande ali. Confesso que eu joguei pouco FPS, foi mais COD Warzone mesmo, mas dá para sentir a diferença de fluidez
fica bem mais fluido você jogar com a tela de 120 Hz em comparação com a de 60 comum. Em jogos normais, como GTA V, normais entre aspas, né? Em estilos de jogos como GTA V ou Red Dead Redemption 2, Cyberpunk, não vai fazer diferença, porque você vai jogar ali até 60 FPS, a não ser que você coloque no gráfico muito baixo para passar disso. Só que não compensa, não tem tanta diferença. Você vai ter mais diferença mesmo em jogos de FPS, como eu citei, em jogos de futebol talvez tenha também, como FIFA, PES, mas nesses outros não vai ter tanto. Mesmo assim, é um ponto positivo, de qualquer forma, né? Esses outros jogos eu utilizo mais um monitor externo que eu tenho ali, de 23 polegadas, da LG, que é 60 Hz. Então, por ser maior, eu prefiro jogar nele. Mas quando é um código Warzone, eu prefiro jogar na tela do notebook, que apesar de ser menor, tem a taxa de atualização maior e você ganha em fluidez. Então, é mais um ponto positivo. O outro ponto positivo, a bateria. Muita gente fala que a bateria dele não é muito boa e assim, como eu já citei, né, talvez nem seja comparada às demais. Mas como é uma opinião pessoal e nos testes que eu fiz ele durou bastante, chegou a durar 8 horas aí no modo de economia de energia. Mas durou 8 horas. E eu desliguei ele com 10% de bateria, eu não deixei ele zerar não. Sempre que possível eu prefiro utilizar no carregador, mas quando eu tenho que usar na bateria tem me surpreendido. Foi uma única vez que eu utilizei ele um dia todo assim, ele durou as 8 horas, mas me surpreendeu. Eu consegui de 8 da manhã até as 20 horas da noite, não foi o tempo todo, né? Eu desliguei ele na hora do almoço ali, deixei umas horas desligado, mas na soma deu 8 horas e não tive problema nenhum relacionado à bateria, não me deixou na mão. Como eu citei já, no modo de economia de energia, e as tarefas que eu estava realizando nele eram básicas, mas eu estava trabalhando, permaneci o dia todo trabalhando, com o uso de ferramentas mais básicas, mas trabalhando o dia todo e ele não descarregou, ele ficou às 8 horas. Então, mais um ponto positivo. Outro ponto positivo, o leitor digital, que em relação às versões anteriores, é uma funcionalidade nova, né? Está bem aqui. Você coloca o dedo e ele já desbloqueia. É um processo bem rápido. Você coloca o dedo e ele já desbloqueia. Então, um ponto positivo aí, e se comparado ao Nitro também, o Nitro não tinha, e eu acho que até o Nitro de nova versão não tem. Eu não sei o modelo da Lenovo, mas eu acho que também não tem. Mas é um ponto positivo aí, para mim faz uma diferença. Foi um dos pontos, para me falar a verdade, foi um dos pontos que fez eu confirmar que eu queria mesmo o Dell G3, que confirmar a troca, né, do Nitro 5 para o Dell G3. Que isso para mim, para muitas pessoas pode ser um detalhe besta, que não faz tanta diferença, mas para mim é algo que eu levo em consideração que realmente faz alguma diferença. O próximo ponto positivo, o SSD NVMe. O SSD que vem nele é de 512 GB, já NVMe. É bem rápido, uma taxa de leitura e escrita ali acima dos 2.000 megabytes por segundo. Isso em relação ao Nitro 5, por exemplo, que eu tinha, que também tinha um SSD NVMe, apesar de que nas especificações está citando que o SSD dele era M2 SATA, normal. Ele veio com SSD NVMe, mas veio com uma taxa de leitura escrita menor, na casa dos 1.500 megabytes por segundo. Esse já é mais rápido, já vem mesmo, nas informações dele já especifica que é NVMe e é bem rápido. Aqui ele liga muito rápido, tudo muito rápido. Você já deve estar acostumado com SSD aí, mas em relação ao SSD normal SATA, ele tem um ganho também. Não é tão grande como a diferença de um HD normal para SSD, mas é uma diferença, né? Ainda é um pouco melhor do que o SSD comum, o SSD SATA. Tá, ditos todos esses pontos positivos, tenho que citar agora os negativos também, que são poucos, mas tem, né? E um deles eu já citei, que é um bem negativo, bem ruim mesmo. Mas o primeiro deles seria isso mesmo, né? A refrigeração, que é um ponto péssimo, é um ponto que a Dell sempre erra aí, que a Dell sempre peca, é na refrigeração dos notebooks. Não sei se é porque tem
pouco espaço para ventilação embaixo, se ela não coloca nas laterais e atrás, aberturas para respirar, se são os coolers que não são tão bons, se a dissipação não é muito boa, se é a pasta térmica ou se é o conjunto inteiro que faz a refrigeração ser tão ruim, mas é péssimo, isso daí não dá para negar. Eu estou até planejando fazer o repatch, que é a troca da pasta térmica, mais para frente. Já estou trabalhando aí com o power da CPU diminuída, para diminuir um pouco a temperatura, como eu já postei nos vídeos, já citei. Mas eu pretendo também, já comprei uma pasta térmica, já comprei a pasta térmica para estar realizando a troca. Em outros vídeos eu citei que eu não faria isso antes de finalizar a garantia, porque eu não sabia se eu perderia a garantia ou não por fazer esse procedimento. Porém, eu entrei no chat da Dell e perguntei a um técnico e ele me informou que não perde a garantia. Claro que tem que tomar cuidado, né? Se houver qualquer problema, se eu danificar o notebook por fazer essa troca de pasta térmica, a garantia não vai cobrir. Ela só vai cobrir se eu fizer direitinho, não houver problemas. Então, se você estiver pensando em fazer, cuidado, faça com cuidado, ou peça um técnico de sua confiança para fazer, porque o fato de trocar a pasta térmica, o ato né, de trocar a pasta térmica não faz perder a garantia. Mas se você danificar o notebook fazendo essa ação, aí você perde sim a garantia. Então estou planejando isso e estou planejando outros upgrades também, que é o upgrade de memória RAM e adicionar mais um SSD SATA. Eu vou citar mais para frente, mas eu já comprei todos os itens e mais para frente vou lançar o vídeo de fazendo todos esses upgrades nele. O segundo ponto negativo é a construção, mais especificamente a dobradiça, que é um outro problema crônico dos notebooks da Dell, pelo menos o Dell G3. Todas as versões do Dell G3 têm um problema da dobradiça. Essa versão especificamente, a 3500, pelo que falam, pela informação oficial da Dell, eu acho que é oficial, foi melhorado ou resolvido a questão da dobradiça. Não tem mais o defeito que tinha até a versão anterior. E assim, não dá pra gente saber, por enquanto ainda não dá pra gente ter essa certeza, porque ele foi lançado tem 1 ou 2 meses aqui no Brasil, então não tem um histórico aí ainda pra gente saber se esse problema tem ou não ocorrido. Mas o fato é que eu não tive as versões anteriores, então não sei como que era, mas o fato é que essa versão aqui, ela ainda me parece um pouco frágil. Você abre assim, você sente que você tem que abrir com cuidado, porque pode dar algum problema, ela é bem apertada, a dobradiça, você tem que empurrar com alguma força assim, ela é bem apertada, e você sente que se você não tiver muito cuidado, pode ter algum problema. Você sente só de empurrar ela, você já sente isso. Então, assim, tomara que tenha realmente resolvido, mas eu não boto tanta fé nisso não. Então eu vou ter sempre o maior cuidado com ela, para não ocorrer comigo, mas enfim, não parece que foi tão bem construído não. Nem só a dobradiça, como ele todo é de plástico. Assim, não posso citar tanto como um ponto negativo, que é uma característica geral dos notebooks gamers de baixo custo. Porém, assim, é um ponto negativo, né, de qualquer forma. Eu sei que tem que haver cortes, redução de custo para conseguir entregar um notebook mais barato, mas ainda assim não deixa de ser um ponto negativo, que plástico ele pode quebrar muito fácil, né? Apesar de que parece ser um plástico de boa qualidade, mas ainda assim é plástico. E o terceiro e último ponto negativo que eu consegui identificar aí nesse tempo de uso é somente o fato de vir com 2 pentes de memória RAM ocupando os 2 slots disponíveis na placa-mãe. Isso faz com que a gente não consiga fazer um upgrade grande de memória. O Nitro 5, por exemplo, ele vem só com um pente de memória RAM. Assim, em parte é ruim porque ele vem em single channel, né? Então o desempenho é um pouco menor. Mas ele te dá a possibilidade de comprar um outro pente de 8 GB igual e transformar em dual channel e ter um desempenho bem superior, ganhando mais RAM e mais desempenho. Já o Dell G3 não, essa versão do Dell G3, assim como as anteriores também, ela vem com os 2 slots preenchidos e você não tem a possibilidade de comprar mais um pente de 8 GB, por exemplo, da mesma frequência,
e adicionar e assim fazer um dual channel e aumentar a memória. Se você quiser fazer isso, você tem que comprar dois pentes de 8 ou 16 GB, preferencialmente da memória da frequência de 2933 ou 3200, né, que ele vai reduzir, para trabalhar no dual channel com a frequência correta, com a frequência mais alta que a placa-mãe processador consegue atingir. Você tem que comprar os dois pentes. Foi o que eu fiz. Como eu já citei, né, eu comprei a memória RAM, os dois pentes de 8 GB. Infelizmente eu tive que comprar os dois, porque isso, como eu estou citando, é um ponto negativo, né? Vindo com os dois de 4. E vou ter que deixar esses dois de 4 de lado, guardados, para caso eu precise acionar a garantia futuramente, tomara que não, mas caso eu precise acionar a garantia futuramente da Dell, eu tenho que colocar a memória original que veio nele. No mesmo suporte, no mesmo chat que eu tive com o técnico da Dell sobre a troca da pasta térmica, eu perguntei sobre a memória também, ele disse que pode trocar, pode adicionar SSD SATA, ou mesmo trocar o NVMe, mas se eu precisar de garantia, tem que estar com as peças originais que vieram deles. Então não posso, por exemplo, vender esses dois pentes de 4 GB para abater um pouco no que eu gastei comprando os dois pentes de 8 GB. Então vou ter que deixar guardado e gastar um dinheiro a mais ali para comprar os dois de 8. Eu fiz isso, eu comprei os dois pentes de 8 GB da Samsung, de 3200 MHz no AliExpress, comprei a pasta térmica lá também. É uma pasta térmica bem famosa, eu esqueci agora foi o nome, eu vou deixar aí na descrição para vocês. E comprei o SSD também, da Golden Fir, de 512 GB SATA. Como ele tem a baia, isso é um ponto positivo. Ele tem a baia vazia do SSD SATA, então eu posso, de SATA de 2.5 polegadas, então eu posso colocar ou um HD normal de 2.5 ou então um SSD SATA. Então, assim, um HD de 1 TB é mais barato do que um SSD de 512. Só que eu não quero colocar um disco rígido. Se ele não vem com HD de fábrica, eu não quero colocar um disco rígido não, porque apesar de que seria só para arquivos e jogos, mas ainda assim eu teria uma perca pequena ali nos jogos. E na taxa de transferência dos arquivos, né? Então eu preferi ainda assim comprar um SSD de 512 GB e adicionar nessa baia para mim ter ali pelo menos uma velocidade mais próxima da padrão do SSD que vem nele. E também é um pouco mais leve, né? O notebook já é um pouco pesado, não tanto, mas é um pouco. E um HD padrão, ele adicionaria um pouco de peso ali, já o SSD é um pouco mais leve. Então, é isso sobre os pontos positivos e negativos. Eu comentei sobre os upgrades que eu vou fazer também. Assim que chegar todas essas peças, eu vou estar lançando o vídeo aí mostrando como fazer essa troca e adição das peças, a troca da pasta térmica. Vou deixar tudo isso aí para vocês no canal assim que chegar. Agora eu quero fazer uma comparação com as versões anteriores do próprio G3. Se você tem a versão anterior, ou mesmo se está pensando em comprar a versão anterior ou a nova, foram pequenas diferenças, foram pequenas modificações das versões, pelo menos da versão anterior, 3590, para essa 3500. Eu só quero mostrar aqui para vocês, caso vocês estejam em dúvida. A primeira, acho que a maior diferença entre eles é a tela. Que a tela, como eu já citei, dessa versão é de 120 Hz, a da versão anterior é 60. O leitor de digital, que foi adicionado aqui, como eu acabei de citar, na versão anterior não tem. Foi atualizado, como eu já citei também, o processador para a 10ª geração, a placa de vídeo para 1650 Ti, embora tenha também versões do Dell 3500 com a GTX 1650, igual as da geração anterior, que é o 3590. E a RAM também, a memória RAM, foi feito upgrade também para 2.933 MHz, em relação aos 2.666 MHz, que era na geração anterior. Então, basicamente, as diferenças são essas. Então, se isso não faz tanta diferença para você, como eu disse, em relação ao desempenho, provavelmente vai ter um ganho nessa versão. Mas é um ganho pequeno. Se o preço
se a diferença de preço estiver grande, o desempenho não justifica. Só se as outras características justificarem, mas o desempenho não justifica pagar um preço muito maior nessa versão. E aí vem a questão do superaquecimento e da dobradiça. Da dobradiça dizem que resolveu, dizem que melhorou nessa versão, mas ainda não tem como a gente ter certeza disso. E o que eu sinto na prática é que ainda está um pouco frágil. Então, assim, não sei, né? Talvez realmente tenha resolvido, tomara, mas não dá para ter certeza. E o superaquecimento, isso aí não mudou nada. Permanece a mesma coisa. Talvez a versão anterior seja até melhor nesse quesito, porque você consegue fazer um undervolt nela. Nessa versão, na 10ª versão do processador Intel, já não é mais possível. Assim, possível é, mas não é tão seguro quanto na 9ª versão. Então, se você pensa em fazer undervolt, esse tipo de procedimento, eu recomendo mais a versão anterior do que essa. Mas fora isso, se manteve o mesmo notebook, o design é o mesmo, todo o resto eu acho que está idêntico. Menos o SSD, eu não pesquisei sobre o SSD da versão de 3590, eu acho que ele vem com SSD menor, 128 ou 256 e com HD normal. Mas isso daí eu não posso afirmar agora porque eu não pesquisei. O que eu pesquisei mesmo foi em relação ao hardware que influencia no desempenho. Mas é basicamente isso. Isso é o que eu tinha para passar para vocês. O vídeo eu acredito que ficou bastante extenso também, mas eu demorei bastante para fazer esse vídeo exatamente porque eu tinha muita coisa para falar. Mas agora eu acho que eu falei tudo. Então, se te ajudou a escolher, a não escolher, a desistir, ou mesmo se você já tem um notebook e estava querendo mais vídeos falando nele, né? Porque eu sei que no Brasil tem muita pouca coisa sobre ele ainda, porque é um lançamento novo. E mesmo nos vídeos do exterior também a gente não estava encontrando muita coisa, pelo menos eu não estava quando eu estava pesquisando. Então, se te ajudou de alguma forma ou se acrescentou algum conteúdo para você, deixa o joinha aí. Se não gostou também pode dar o dislike, mas tomara que você tenha gostado. E se quer receber mais dicas, se quer ver o upgrade que eu vou fazer aí, provavelmente daqui a um mês, que é o tempo que demora para as peças chegarem do AliExpress. Se você quer acompanhar o canal, se você quer ver esse upgrade, quer ver as outras dicas que eu vou estar deixando aí, já se inscreve se ainda não é inscrito, ativa o sininho, que eu sempre vou estar atualizando aí. Às vezes eu demoro um pouco, porque venho na correria para soltar vídeos novos, mas eu sempre que possível eu lanço. Então é isso, valeu galera e falou!